Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá, ouvintes do Machado Meyer, eu sou Diana Lobo, estou aqui em mais uma edição do Boletim Tributário do podcast Inteligência Jurídica. Hoje eu estou com meu sócio André Menon e com a associada Carolina Morim, da Prática Tributária, do nosso escritório do Rio de Janeiro. Oi, Diana. Oi, André. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e com os nossos ouvintes para comentar os destaques tributários da última quinzena. Olá, pessoal. Bom, então vamos começar aqui seguindo o nosso roteiro tradicional do boletim tributário, falando sobre o STF. Vamos trazer considerações sobre os desdobramentos do julgamento do RE 10.63187 de Santa Catarina. Se os nossos ouvintes forem lembrar, nesse julgamento, os ministros do STF, em votação unânime em plenário virtual, negaram o provimento do RE da União, RE esse que discutia a incidência de RPJ e CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão da repetição do indébito tributário. Foi um julgamento muito importante, muito comentado, e o STF fixou a seguinte tese: é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSL sobre valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão da repetição de indébito tributário. O julgamento, como eu disse, é do ano passado, mas recentemente tivemos desdobramentos. Eu vou chamar aqui a Carolina para, por favor, comentar o que aconteceu recentemente, na última quinzena, com o desdobramento desse caso. Então, essa foi uma vitória importante dos contribuintes no final do ano passado, como você comentou, que agora volta à tona com a posição dos embargos de declaração da Fazenda Nacional. Eram embargos esperados, né? A gente já aguardava que houvesse essa movimentação. E, basicamente, os embargos da Fazenda pretendem reduzir o alcance e o impacto financeiro da tese que foi fixada pelo STF em favor dos contribuintes. Em primeiro lugar, a Fazenda requer que seja sanada a obscuridade que eles identificaram no acórdão, de maneira a esclarecer que os pedidos de restituição, compensação e levantamento de depósitos judiciais não estarão incluídos nesse julgamento, que afasta a tributação da Selic pelo IRPJ e pela CSL, na hipótese em que não estiver presente uma cobrança indevida ou ilícita por parte da Fazenda, ou seja, quando esses pedidos tenham sido objeto de recolhimentos por erro do contribuinte, ou quando os pedidos não tenham sido analisados pelo fisco em um prazo razoável na esfera administrativa. Além disso, a União também pede que os efeitos da decisão sejam modulados no tempo, de modo que tenham início apenas a partir do exercício financeiro de 2024, sem quaisquer ressalvas em relação às ações judiciais previamente ajuizadas. E caso o STF decida preservar o direito daqueles que judicializaram esse tema previamente, a Fazenda pede que seja até a data da inclusão do RE em pauta, ou seja, 1º de setembro de 2021, ou sucessivamente até o dia 17 de setembro de 2021, quando se iniciou o julgamento no plenário virtual. A gente tem que aguardar aí o que vem pela frente nesse assunto, né? É bastante relevante, não só porque é sempre importante a gente estar atento a esse momento da jurisprudência do STF em relação à modulação em si, mas também pelo impacto econômico, já que a gente tem a alta da Selic vindo aí e também o cenário atual dos contribuintes que estão para reconhecer no seu resultado os valores dos indébitos oriundos da tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Esse é mais um caso que o contribuinte saiu vitorioso, né, Carol? E a União, tentando talvez diminuir aí o impacto dessa vitória, apresenta um pedido de modulação dos efeitos. E o curioso é que nos últimos anos a gente vê um aumento do número de pedidos de modulação dos efeitos, e o que era exceção passou a ser quase a regra. E com isso o que a gente vê é um incentivo, um estímulo à judicialização das demandas, porque o contribuinte ele não fica mais aguardando uma solução final que vai ser dada pelo STF num caso específico, mas sim tem que preservar o seu direito com relação à discussão da tese e iniciar uma ação própria, mesmo que a questão esteja sendo discutida em sede de repercussão geral pelo STF. Então, continuando nos assuntos do STF dessa quinzena, um dos temas que a gente gostaria de destacar é a propositura da ação direta 7077 pela Procuradoria-Geral da República no último dia 16 de fevereiro. Ela é bem interessante porque confirma uma expectativa que nós antecipamos aqui
logo após o julgamento do tema 745 da repercussão geral do STF, que foi concluído no final do ano passado. Então, só para contextualizar, nesse tema, que teve como paradigma o RE 71429, o STF entendeu que, à luz dos princípios constitucionais da seletividade e da essencialidade, os estados não podem exigir alíquotas majoradas de ICMS sobre aquisições de energia elétrica e de serviços de telecomunicação. Isso é, alíquotas em percentuais superior ao que é praticado pelos estados em operações em geral, exatamente porque, nos dias atuais, telecomunicações e energia correspondem a itens de primeira necessidade da sociedade. Embora essa tese tenha sofrido uma modulação de seus efeitos de modo bastante prejudicial, como você, enfim, vem comentando, né, como tendência no STF, o fato é que na esteira desse julgamento do tema 745, essa outra discussão que agora vem na ADI 7077 ganhou força. Era uma discussão que a gente já via nos tribunais de justiça locais e que agora está sendo levada para o Supremo. A ADI questiona a Lei 8643 de 2019 do Estado do Rio de Janeiro, que majorou em mais de 2 pontos percentuais o adicional do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que a gente chama de FECP. Esse FECP incide também sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação. Isso faz com que a carga tributária do ICMS, de forma geral, aumente. Antes disso, dessa mudança trazida pela lei, o FECP já era cobrado no Rio a alíquota de 2% nessas operações. E com esse aumento, a alíquota total incidente sobre esses itens, né, que são essenciais, pode ultrapassar 30% em alguns casos, superando bastante a alíquota geral interna de ICMS de 18%. Bom, em resumo, a PGR traz 3 principais argumentos nessa DI. O primeiro, de que a majoração da alíquota do FECP contraria a literalidade do artigo 82, parágrafo 1º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT, que estabelece a alíquota limite de até 2% para esse adicional de ICMS, como alíquota, como teto dessa alíquota, né? E por isso, esse aumento acaba configurando uma majoração do próprio imposto, o que viola a regra contida no artigo 167, inciso 4º da Constituição, que veda a vinculação de receita de imposto a fundo. E por fim, a PGR identifica ainda uma nova violação ao artigo 82 do ADCT, que prevê que o FECP, de função extrafiscal, só poderia ser cobrado pelos estados em relação a produtos e serviços supérfluos. Ou seja, nesse último ponto, a PGR busca um alinhamento com o entendimento firmado pelo STF agora no final do ano passado, a respeito dos princípios da seletividade e da essencialidade que devem orientar a fixação das alíquotas do ICMS. Carol, esse é um tema interessante, eu vejo que ele tem bastante reflexos, né? Então, como você mesmo colocou, a gente está discutindo um reflexo com relação à decisão do Supremo acerca do princípio da essencialidade nas alíquotas de ICMS. Eu vejo aqui 2 reflexos importantes. Esse do FECP, né, que você já bem abordou, uma vez que ele aumenta o custo do ICMS, né, se somando a alíquota nominal, como um adicional, e outro com relação a demais setores, a outros setores que não o setor de telecomunicações e de energia, que também são tidos como essenciais, né? Então a gente vê uma discussão muito grande junto ao setor de combustíveis. Tanto é que a própria Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes, a FECombustíveis, ela fez uma análise recente e verificou que a gasolina tipo C, né, que é aquela normal aditivada, ela tem alíquotas que variam entre 25% e 34% no Brasil. Os estados com uma carga maior seriam Rio de Janeiro, com 34%, Minas Gerais, com 31%, e Piauí, também com 31%. Ainda com relação ao setor de combustíveis, se a gente olha para o etanol hidratado, de acordo com o levantamento feito pela mesma federação, a gente vê alíquotas que variam de 13% a 32%. Então, enfim, são alíquotas bastante elevadas para um item, para um insumo tão essencial hoje, seja para as atividades industriais, seja efetivamente para o comércio, setor de entregas. A gente está falando de uma pandemia, né, que tem aí uma intensificação com relação ao comércio eletrônico, aos serviços de delivery. Então, enfim, essa discussão de essencialidade, ela está rompendo as barreiras tanto com relação só à alíquota nominal do ICMS, podendo ter reflexos no FECP, como você colocou, quanto rompendo barreiras também com relação ao setor, deixando de ser algo aplicável apenas ao setor de energia e telecomunicações, mas também agora com uma discussão do setor de combustíveis, né? Acho que é um tema que a gente vai ainda ouvir falar bastante. Passando para os assuntos do STJ da quinzena, um dos destaques é a afetação dos recursos especiais 1866, 678 e 1958265.
sobre os ditos repetitivos. É o tema 1125 do STJ e trata exatamente da possibilidade de exclusão do valor do correspondente ao ICMS da substituição tributária da base de cálculo do PIS e da COFINS, quando são devidos pelo contribuinte substituído. Diante da multiplicidade de demandas sobre o tema, o STJ determinou a suspensão dos recursos especiais e agravos a respeito do assunto, que estejam tramitando segunda instância no próprio STJ, e antes disso, a gente teve o STF entendendo que essa controvérsia seria infraconstitucional e, por isso, reconheceu a ausência da repercussão geral do tema. André, você pode comentar um pouco sobre o mérito dessa discussão? Claro, esse é um tema também bastante importante, né? Porque desde quando teve o julgamento lá do tema 69, da exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS, e considerando o entendimento do STJ de que o ICMS e o ICMS-ST na verdade são o mesmo tributo, né? O que difere entre eles é só a forma de recolhimento. A interpretação dominante foi no sentido de que eu deveria poder também excluir o ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS sob pena de ofensa à isonomia, porque uma interpretação no sentido de que eu posso excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, como decidiu o Supremo no tema 69, e uma eventual interpretação de que eu não poderia excluir o ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS na qualidade de substituído, faria com que eu tivesse negado um direito em razão da métrica de recolhimento do imposto, né, o que, a priori, seria um absurdo. Então, esse é um tema bastante importante para ser analisado pelo STJ, lembrando que a gente já tem algumas decisões proferidas pela segunda turma, no sentido de que uma vez que esse imposto, né, uma vez que o ICMS ele está ali compondo financeiramente o preço, mas ele não está formalmente destacado no documento fiscal, a segunda turma tem o entendimento de que ele não poderia ser excluído da base de cálculo. Basicamente, o que a segunda turma entende? A segunda turma entende que quando o substituto faz a venda para o substituído, ele destaca esse ICMS, esse próprio ICMS-ST, mas quando o substituído faz a venda, tudo é preço. E na visão do STJ, pelo menos da segunda turma, essa parte do preço que corresponderia ao ICMS-ST relacionado àquela operação perderia a natureza de ICMS e passaria a ser ali um mero custo, um componente ali do preço, né? Com relação a essa interpretação, queria lembrar a todos do julgamento do Supremo de base presumida e base praticada, no qual o próprio Supremo disse que quando o contribuinte substituído faz uma venda em um valor menor do que aquela que foi presumida pelo substituto para fins de recolhimento de ICMS, ele tem direito à restituição. Ou seja, o Supremo já deixou claro que essa parcela do preço do substituído continua tendo natureza de ICMS, né? Tanto é um ICMS que foi recolhido indevidamente e por isso esse substituído teria direito à restituição. Como é que eu posso compatibilizar uma interpretação do Supremo de que quando o substituído faz uma venda num valor abaixo do custo, na verdade, abaixo do percentual de presunção, né, definido pelo substituto, ele pode fazer uma restituição sob a premissa de que aquilo é um ICMS pago indevidamente, com uma pretensa interpretação de que, a despeito de o ICMS-ST compor ali o preço do produto, ele deixa de ter uma natureza de ICMS, né, que é adotada pela segunda turma do STJ. Então, me parece que esse é um caso bastante importante, deve ser analisado com bastante cautela pelos contribuintes, né, mas minha visão pessoal é no sentido de que a interpretação que deveria prevalecer, de fato, é aquela que, em uma harmonia de interpretação com todas as decisões já proferidas pelo STJ e STF, no sentido de que o fato de não haver um destaque na nota fiscal não desnatura a natureza desse valor como ICMS, e considerando o julgamento do tema 69, eu poderia sim excluir esse ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS. Seguindo aqui com as novidades tributárias, na verdade a gente vai retomar um assunto que a gente já abordou em outro boletim. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu de novo com relação à discussão sobre o limite de dedução do IR dos valores relacionados ao Programa de Alimentação do Trabalhador. Só lembrando que o Programa de Alimentação do Trabalhador foi instituído e criado pela Lei 6321 de 1976, mas os requisitos para a dedução dos valores foram recentemente modificados pelo Decreto 10854 de 2021. E com isso, uma discussão que ela já vem sendo travada no Judiciário a cada modificação, ela foi reiniciada com a edição desse novo decreto. Lembrando que o tema está já em discussão no STF, pela propositura da ADI 7041, e eu vou pedir para que a Carol, que está aqui
conosco hoje. Comente um pouquinho qual é a evolução desse tema na jurisprudência dos tribunais regionais. Claro, Di. No âmbito dos tribunais regionais federais, a gente tem observado decisões liminares que têm sido proferidas já em segunda instância, favoráveis às empresas que apuram imposto de renda no lucro real, né, que podem fazer essa dedução. Isso tudo para afastar as restrições que foram trazidas no final do ano passado pelo decreto 10854 de 2021, e também para garantir que o incentivo seja aproveitado como deve ser à luz da lei que instituiu. Agora a gente vê essa discussão chegando nos tribunais regionais federais, novamente parece que a gente está revivendo as discussões do passado, porque decretos nesse sentido sempre surgem, mas é algo para a gente acompanhar e para as empresas que tiveram suas práticas afetadas decidirem se é o caso de ajuizar uma ação individual sobre o tema. No CARF, vamos tratar aqui do Acórdão 3302-012-005, da segunda turma ordinária da terceira Câmara da terceira sessão. Nesse acórdão, que foi um julgamento, na verdade, no ano passado, e o acórdão foi só publicado agora, a turma analisou a glosa de créditos de PIS e COFINS sobre despesas de propaganda, publicidade e marketing. Não é um tema novo, mas esse acórdão é muito interessante e traz, de novo, os critérios de uma discussão que não é recente também, né? Só para trazer aqui um breve histórico, essa discussão existe praticamente desde o início do regime não cumulativo de PIS e COFINS, que é de 2003. É um ponto de discussão que teve uma controvérsia parcialmente resolvida quando do julgamento do repetitivo pelo STJ, estou falando aqui do RESP 1221-170, que era proveniente do estado do Paraná. E lembrando que nesse julgado, que é um julgado de 2018, o STJ, em sede de repetitivo, analisando o RESP 1221-107 proveniente do estado do Paraná, entendeu que o conceito de insumo proposto pela Receita Federal nas INs 247 e 404, uma de 2002 e outra de 2004, desrespeitava o comando do artigo 3º, inciso 2º da Lei 10.637 e 10.2833. Essa disposição, como todos sabem, é que permite o creditamento de PIS e COFINS sobre os dispêndios relativos a insumo. E a discussão, então travada pelo STJ, que não é discussão, como eu disse, nem um pouco recente, era qual o conceito de insumo que o contribuinte deveria considerar para fins de apuração. E o entendimento, eu acho, pelo voto da ministra Regina Costa, era que insumo, o conceito de insumo deveria ser aferido à luz dos critérios de relevância e essencialidade. Posteriormente, a Receita Federal reproduziu esse conceito no normativo 05 de 2018. E a despeito talvez essa fixação aí de critérios de relevância e essencialidade para definir o conceito de insumo, o que a gente vê é que esses critérios ainda são muito subjetivos. E a Receita Federal e, em consequência, o CARF, eles vêm analisando de uma maneira muito casuística. E aí eu retomo a discussão que é desse acórdão 33005 e a dificuldade de se aferir relevância e essencialidade no caso, então, analisado pelo CARF. Só para trazer um pouquinho aqui dos fatos relacionados ao caso, era uma empresa que fazia distribuição de filmes num contexto virtual, ou seja, streaming, e a empresa alegou, trazendo inclusive diversos laudos e pareceres juntados no processo, a prova de que os valores, os dispêndios relativos a marketing e publicidade eram essenciais para o desempenho da atividade. O voto vencido no caso, porque esse caso foi julgado por maioria e o voto do relator ele não prevaleceu, foi no sentido que essas despesas, pelas próprias provas apresentadas no curso do processo administrativo, eram essenciais para o desempenho da atividade e que esse critério de essencialidade tinha que ser analisado à luz do contexto das atividades gerais da empresa. O que aconteceu é que o voto vencedor, trazendo uma análise um pouco distinta, entendeu que o conceito de essencialidade ele deveria ser analisado frente à específica atividade ou do objeto social da empresa. Então, entendendo que a despesa de publicidade não era essencial para que a empresa desempenhasse a sua atividade de distribuição de filmes, não configuraria dentro do conceito de insumo, tal como delimitado pelo STJ, e, portanto, a empresa não faria jus ao crédito. Não é o único sobre a matéria, mas o primeiro que o CARF faz esse recorte, tentando definir a essencialidade dentro de um contexto da atividade específica ou de um conceito mais amplo da atividade da empresa. Por isso que esse tema é importante. Eu concordo contigo, Diana. Acho que esse ponto é extremamente relevante, né? As discussões com relação à essencialidade das despesas de publicidade, como você mesmo colocou, ele não é um tema novo. Mas se a gente olha para o histórico das decisões do CARF, nos parece que existe ali uma predisposição do tribunal em analisar essa relevância e essencialidade vis-à-vis o objeto social da empresa.
A gente teve alguns casos que, inclusive, resultaram em decisões favoráveis, como de uma empresa do setor de varejo, outra de um setor de meio de pagamento, mas, enfim, as análises que o CARF fez para subsidiar a manutenção de uma decisão favorável foi muito mais no sentido de que essa atividade de publicidade ela seria afeta ali a própria atividade dessas empresas, e daí sim ele verificaria ali um conceito de relevância e essencialidade para a atividade. Um ponto também que eu acho importante é que as despesas de publicidade hoje em dia, num mercado bastante acirrado e competitivo como a gente tem, obviamente elas são essenciais para todas as empresas, né? Mas em um contexto em que essa empresa ela opera em um mercado eletrônico, né, em uma plataforma virtual, a essencialidade dessa despesa ela é ainda maior, né? Porque eu sequer oportunizo a possibilidade de eu ter uma efetivação de uma contratação ou uma venda se o cliente estiver andando na rua. Eu preciso necessariamente, né, nesses ambientes, que o cliente lembre daquela plataforma, lembre ali daquela empresa e entre no site para conseguir concluir a sua operação. E para esse tipo de setor é ainda mais relevante essa despesa. Isso está muito em linha com o voto vencido desse acórdão proferido agora pelo CARF que você mencionou, né? Porque ele vai na linha da essencialidade e ele fala, inclusive, que essa essencialidade é ainda maior quando a gente está falando de uma empresa de comércio eletrônico. Por fim, Diana, um tema que eu acho que é relevante a gente falar, mesmo que brevemente, é sobre o DIFAL, né? A gente teve um episódio específico do nosso boletim para discutir esse tema, mas ele é um tema bastante ainda presente nas nossas discussões. Com relação a essa matéria, queria só sinalizar que o estado do Acre editou um comunicado informando a entrada em vigor a priori, né, da legislação interna de cobrança do DIFAL para o dia 1º de março de 2022, e o estado do Rio Grande do Sul também editou um ato aqui, né, prevendo essa cobrança. É uma nota de esclarecimento, na verdade, que o governo do estado do Rio Grande do Sul editou, deixando claro que a entrada em vigor da cobrança do DIFAL seria 1º de abril. Até aí, nenhuma novidade, porque a gente está considerando o artigo 3º da Lei Complementar 190. A novidade é que, considerando que o tema está em análise pelo Supremo, né, nas ADIs 7066 e 7070, que discutem especificamente a anterioridade nonagesimal ou anterioridade de exercício com relação à Lei Complementar 190, nessa nota de esclarecimento, o governo do estado do Rio Grande do Sul deixou claro que, a despeito da posição dele de que a norma entraria em vigor para a cobrança do DIFAL a partir de 1º de abril, caso o Supremo decida por afastar o artigo 3º da Lei Complementar 190, ou seja, caso o Supremo entenda que a Lei Complementar poderia entrar em vigor na data da sua publicação, o Estado também reforma a sua posição e coloca aqui que, caso essas ADIs sejam julgadas favoravelmente ao fisco dos estados, que o DIFAL no Rio Grande do Sul entraria em vigor em 1º de janeiro de 2022, que é um absurdo, né? Que traz uma instabilidade, uma insegurança jurídica tremenda. André, vou aproveitar aqui que você mencionou a ADI 7066 e a 7070 para dar um update aqui aos nossos ouvintes sobre como a matéria está sendo analisada no âmbito do STF. Na verdade, o que temos hoje são 4 ADIs, 2 propostas por estados, os estados de Alagoas e o estado do Ceará, e 2 propostas por associações ou sindicatos, que eu vou chamar assim de representantes do contribuinte. Todas estão questionando a aplicação, aí, o termo inicial para a produção dos efeitos da lei. 2, evidentemente, tentando combater a aplicação do princípio da anterioridade, e 2 querendo, sim, que seja respeitada a disposição constitucional com relação à produção dos efeitos. Todas essas ADIs estão sob a relatoria do ministro Alexandre, e recentemente o ministro Alexandre de Moraes proferiu decisão não apreciando o pedido liminar formulado nas ADIs e adotou o rito do artigo 12 da Lei 9868 de 99, ou seja, deixou para analisar o mérito após as informações a serem prestadas pela PGR, AGU e o Congresso Nacional. Bom, essas foram as principais novidades tributárias da semana. Agradeço a atenção dos nossos ouvintes e agradeço também a participação da Carol. Obrigada, Diana. Obrigada, André. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Você
Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.